A virada do ano de 2011 para 2012 prometia ser um momento de renovação em Evans, Colorado. Na rua Zinfandel, a residência da família Fallis estava repleta de celebração, música e dança, marcando o que parecia ser um recomeço feliz para Ashley Fallis, uma mãe dedicada de 3 filhos, vibrante e resiliente, que enfrentava bravamente os desafios da maternidade atípica. No entanto, a euforia da contagem regressiva durou pouco. Minutos após os últimos convidados deixarem a festa, as luzes festivas foram ofuscadas pelo giro das sirenes de emergência. O que começou como uma noite de esperança terminou em uma tragédia silenciosa dentro do quarto do casal. Quando os paramédicos chegaram, encontraram uma cena devastadora e uma família despedaçada, dando início a um mistério que dividiria opiniões, desafiaria as autoridades e levaria anos para ser, de fato, examinado sob a luz da verdade. Foi um acidente impensável, um ato de desespero ou algo muito mais sombrio escondido atrás de portas fechadas? Na noite de 31 de dezembro de 2011, a atmosfera na rua Zinfandel, situada no bairro Grapevine Hollow, em Evans, Colorado, parecia imune a qualquer tragédia iminente. A residência de Tom e Ashley Fallis estava repleta de vida, hospedando uma festa de Ano Novo que reunia cerca de 20 pessoas, entre familiares e amigos próximos. O ambiente era de celebração genuína, com jogos, bebidas como Jungle Juice e um pequeno barril de cerveja, além de muita música e dança. Em um momento que ficaria marcado na memória dos presentes, Ashley e Tom dançaram afetuosamente ao som de sua música de casamento, Wraith Floor Balcony da banda Blue October, sob os olhares de adoração dos convidados, transmitindo a imagem de um casal unido e feliz. No entanto, a euforia da virada do ano logo deu lugar a uma tensão palpável. Pouco depois de o relógio marcar a meia-noite, por volta de 00:30, os convidados começaram a se despedir. Ashley, mantendo o espírito festivo, chegou a comentar casualmente com amigos sobre planos futuros, convidando-os para uma festa do Super Bowl que ela pretendia organizar no mês seguinte, o que indicava que ela não planejava encerrar sua vida naquela noite. O clima mudou drasticamente quando Ashley comunicou ao marido que iria até a varanda fumar com seu tio. Embora Tom soubesse que não se tratava de cigarros comuns, mas sim de maconha, sua reação foi explosiva. Preocupado com as implicações que o uso de drogas poderia ter para o emprego de Ashley no hospital e para o seu próprio cargo como agente penitenciário, Tom iniciou uma discussão acalorada. A discussão rapidamente escalou para gritos e ofensas na frente dos familiares que ainda restavam na casa. Quando a mãe de Ashley, Jenna Fox, interveio defendendo a autonomia da filha adulta, a fúria de Tom se voltou contra os sogros. Ele insultou a família de Ashley e ordenou que todos saíssem de sua casa imediatamente. Após expulsar os sogros, Tom retirou-se para o quarto principal, batendo a porta com violência em um acesso de raiva. Jenna e Joel, os pais de Ashley, deixaram a residência preocupados, mas a apenas 10 minutos de distância, a tragédia se consumou. À 00:50, Tom ligou para o serviço de emergência 911 em pânico absoluto. Soluçando e gritando de forma quase ininteligível, ele implorava por ajuda, afirmando que sua esposa havia disparado contra si mesma. A situação era tão caótica que a filha de 9 anos do casal precisou assumir a ligação para orientar os policiais e abrir a porta da frente, enquanto ao fundo ouvia-se Tom suplicando para que Ashley não morresse. Simultaneamente, Jenna e Joel, que dirigiam de volta para casa, viram ambulâncias passando em alta velocidade no sentido oposto e, tomados por um pressentimento terrível, retornaram à rua Zinfandel apenas para encontrar sua filha sendo levada às pressas para o hospital. Para compreender a complexidade do que ocorreu naquela noite, é necessário olhar para o contexto turbulento que envolvia a vida de Ashley Fallis. Aos 28 anos, ela era uma mulher de personalidade vibrante e intensa, mas que carregava o peso de desafios significativos. Ashley era mãe de 3 filhos
e a família enfrentava uma provação devastadora com o filho mais novo, Blake, que havia sido diagnosticado com hidrocefalia, uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro. O menino, apelidado carinhosamente de Hydro pela família, já havia passado por múltiplas cirurgias e necessitava de cuidados constantes, o que gerava um estresse emocional profundo em Ashley. Além do desgaste emocional, a doença de Blake trouxe uma crise financeira severa para o casal. As contas médicas acumularam-se, atingindo a cifra impressionante de mais de $1 milhão. A instabilidade não se limitava à saúde do filho. A vida profissional e pessoal de Ashley também estava em tumulto. Em 2010, ela havia sido demitida de seu cargo como terapeuta respiratória no Northern Colorado Medical Center por suposta insubordinação e comportamento agressivo, embora tenha posteriormente vencido um processo por demissão injusta. Para lidar com a pressão esmagadora, Ashley buscou tratamento psiquiátrico e recebeu prescrições de medicamentos fortes, incluindo clonazepam, Seroquel e Adderall, para controlar sua ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e tendências bipolares. Além disso, o casamento havia sofrido abalos recentes. Meses antes daquela noite fatídica, Ashley havia mantido um caso extraconjugal com um antigo namorado do ensino médio, Jedediah Pepin, um fato que Tom descobriu e que gerou confrontos, embora o casal tivesse decidido tentar salvar a relação. O dia 31 de dezembro, especificamente, foi marcado por uma montanha-russa emocional. Apesar de ter feito uma laqueadura anos antes, Ashley acreditava estar grávida novamente após um teste de farmácia ter dado positivo no dia anterior. Acreditando na gravidez, ela suspendeu abruptamente todos os seus medicamentos psiquiátricos, temendo prejudicar o feto, o que a deixou vulnerável a oscilações de humor severas e abstinência. Na manhã da festa, no entanto, Ashley sofreu um sangramento e confidenciou a Tom, aos prantos no banheiro, que acreditava ter sofrido um aborto espontâneo. Esse evento reacendeu mágoas antigas, com Ashley expressando arrependimento pela cirurgia de esterilização e culpando sua mãe por tê-la influenciado a fazê-la, o que contribuiu para a hostilidade de Tom em relação a Jenna mais tarde naquela noite. Documentos de divórcio, embora antigos e não assinados, datados de 2009, ainda estavam presentes na casa, simbolizando as fraturas persistentes na relação. Quando os primeiros socorristas e a polícia de Evans adentraram o quarto principal, depararam-se com uma cena confusa e perturbadora. Ashley estava caída no chão, no lado esquerdo da cama, perto da janela, com um ferimento fatal de bala na cabeça. O sangue espalhado pela parede formava um padrão que seria futuramente debatido por especialistas. O quarto apresentava sinais de desordem que poderiam indicar uma luta corporal. Quadros estavam tortos nas paredes e outros haviam caído no chão, embora Tom alegasse posteriormente que isso fora causado pelo impacto de ele ter batido a porta com força durante a discussão anterior. Tom foi encontrado debruçado sobre a esposa, tentando estancar o sangue, o que deixou suas próprias roupas e corpo cobertos de manchas hemáticas. Ainda na cena e posteriormente na delegacia, os investigadores notaram detalhes físicos em Tom que levantaram suspeitas imediatas. Havia arranhões visíveis em seu peito e pescoço, marcas que poderiam sugerir que Ashley tentou se defender. Durante o interrogatório conduzido pela detetive Rita Wolf, Tom apresentou uma explicação peculiar para esses ferimentos. Ele afirmou que havia raspado os pelos do peito recentemente a pedido da esposa e que, devido à coceira intensa causada pelo crescimento dos pelos, ele havia se coçado vigorosamente, causando as marcas vermelhas. Seu comportamento durante o interrogatório oscilava entre a dor profunda e a raiva explosiva. Ele chegou a bater com uma garrafa de água na mesa e gritar com os detetives, negando veementemente ter matado a mãe de seus filhos. A investigação preliminar conduziu testes para resíduos de pólvora conhecidos como GSR. Os resultados mostraram a presença de resíduos nas mãos de Ashley, o que a polícia interpretou inicialmente como um indicativo de que ela havia disparado a arma. Por outro lado, houve falhas procedimentais críticas no tratamento de Tom.
Suas mãos não foram protegidas com sacos de papel na cena do crime para preservar possíveis evidências de pólvora, comprometendo a análise forense posterior. Apesar dos protestos veementes da família de Ashley, que insistia que Tom tinha um temperamento volátil e que jamais sua filha deixaria os netos por vontade própria, 4 dias após a fatídica noite de Ano Novo, a morte de Ashley Fallis foi oficialmente classificada pelo médico legista como suicídio, uma conclusão baseada em achados que pareciam alinhar-se com a narrativa de um ato impulsivo. A autópsia revelou um nível de álcool no sangue de 0,088, ligeiramente acima do limite legal para dirigir, indicando intoxicação no momento do disparo. Além disso, os exames toxicológicos confirmaram a presença de apenas traços residuais de benzodiazepínicos, consistentes com o relato de que Ashley havia interrompido abruptamente sua medicação psiquiátrica dias antes, acreditando estar grávida. Com base nesses laudos e na interpretação inicial da cena, a polícia de Evans encerrou o inquérito em março de 2012, apenas 2 meses após o ocorrido, satisfazendo-se com a tese de que a instabilidade emocional da jovem mãe, combinada com o álcool e a suspensão dos remédios, culminou na tragédia. A família de Ashley, no entanto, recusou-se a aceitar esse veredicto rápido. Para Jenna e Joel, a pressa em fechar o caso sem aprofundar as investigações sobre o comportamento volátil de Tom sugeria um protecionismo corporativo, uma vez que Tom era agente penitenciário no condado vizinho de Weld. Eles argumentavam que a parede azul do silêncio, a lealdade implícita entre agentes da lei, havia blindado o genro de um escrutínio adequado. Enquanto os pais de Ashley iniciavam uma batalha por respostas, Tom decidiu afastar-se do cenário de dor e suspeitas. Aproximadamente 18 meses após a morte da esposa, ele mudou-se com os 3 filhos para o estado de Indiana, buscando um recomeço perto de sua irmã e matriculando-se na universidade, longe da pressão exercida pelos ex-sogros. A família de Ashley, devastada pela perda e pela distância dos netos, não cessou seus esforços. Eles recorreram à mídia, protestaram e pressionaram as autoridades, mantendo viva a narrativa de que Ashley não havia tirado a própria vida. A persistência da família Fox finalmente encontrou eco 2 anos após a morte de Ashley, quando o repórter investigativo Justin Joseph, da Fox 31, interessou-se pelas inconsistências do caso após receber uma dica de uma fonte policial. O jornalista iniciou uma investigação paralela e localizou vizinhos cujos relatos desenhavam um cenário muito diferente daquele registrado nos arquivos oficiais. Descobriu-se que testemunhas afirmavam ter ouvido discussões acaloradas e gritos específicos na noite do crime. Detalhes que haviam sido omitidos ou alterados nos relatórios finais da polícia de Evans. A suspeita de que um policial poderia ter manipulado depoimentos para favorecer a tese de suicídio ganhou força, gerando um escândalo público. A pressão midiática e o surgimento dessas novas evidências forçaram o chefe de polícia de Evans, Rick Brandt, a tomar uma atitude drástica. Em abril de 2014, o caso foi reaberto. Para garantir a isenção necessária e afastar as acusações de viés, agências externas, incluindo a polícia de Fort Collins, foram convocadas para conduzir a nova investigação. Com a reabertura do inquérito, a atenção dos investigadores voltou-se para as declarações da vizinha Kathy Glover e de sua filha. Elas relataram que uma amiga da filha, Chelsea, ouvira Ashley gritar desesperadamente: "Sai de cima de mim", pouco antes do disparo, um detalhe aterrorizante que sugeria uma luta física e não um ato solitário. No entanto, ao revisitar os registros, notou-se uma discrepância alarmante. O relatório original do detetive Michael Yates registrava que a vizinha teria dito que Ashley atirou em si mesma, contradizendo diretamente a lembrança das testemunhas de que a frase ouvida referia-se ao vizinho atirando na esposa. A integridade da investigação inicial começou a desmoronar à medida que essas contradições vinham à tona. A peça mais explosiva da nova fase investigativa foi o depoimento de Nick Glover, um adolescente que morava na casa vizinha.
Nick afirmou categoricamente que na noite do crime, agachado sob a janela de seu quarto, ouviu Tom Fallis no quintal, confessando o crime aos próprios pais. Segundo o jovem, Tom teria dito repetidas vezes: "Eu atirei nela", uma admissão de culpa direta. O adolescente insistiu que havia relatado essa confissão ao detetive Yates na época, mas inexplicavelmente, essa informação crucial nunca constou no relatório oficial, levantando suspeitas graves de encobrimento deliberado por parte do policial responsável. Somando-se a essa nova onda de testemunhos incriminatórios, surgiu o relato tardio do vice-xerife Chris Graves, que também esteve na cena do crime. Graves alegou que ouviu Tom gritar: "Eu não acredito que atirei nela", em meio ao caos daquela noite. O oficial afirmou que não reportou o fato na época por achar que não era sua jurisdição, mas o seu silêncio de anos gerou ceticismo. A defesa de Tom prontamente apontou inconsistências no comportamento dessas testemunhas para desacreditá-las. Foi destacado, por exemplo, que Nick Glover, apesar de afirmar ter ouvido uma confissão de assassinato, aceitou ir acampar com Tom e sua família semanas após o crime. Um comportamento que a defesa argumentou ser incompatível com o medo de estar na presença de um assassino confesso. Além disso, a credibilidade de Chris Graves foi severamente abalada quando se revelou que ele havia sido demitido do departamento do xerife por falta de franqueza e honestidade em outras questões profissionais. Essas contradições começaram a desenhar o campo de batalha para o futuro confronto legal. Com a reabertura oficial do caso e a entrada de agências externas, a análise forense tornou-se o novo campo de batalha para determinar a verdade sobre a morte de Ashley. O especialista forense Jonathan Priest, contratado para revisar o caso, examinou milhares de páginas de documentos e fotografias da cena do crime, chegando a uma conclusão que desafiava diretamente a versão de Tom. Priest argumentou que se Tom estivesse do outro lado do quarto, no closet, como alegava em seu depoimento inicial, haveria uma quantidade significativamente maior de sangue no chão, pois o coração de Ashley continuaria batendo durante o tempo que ele levaria para cruzar o cômodo. A ausência desse volume de sangue no carpete sugeria, segundo a análise de Priest, que Tom estava muito próximo de Ashley, ou até mesmo em contato físico com ela, no exato momento em que o disparo ocorreu. Ainda assim, as evidências físicas apresentavam ambiguidades que mantinham a dúvida no ar. Embora os arranhões no peito de Tom fossem visivelmente suspeitos e a promotoria sugerisse que eram marcas de defesa, os exames laboratoriais trouxeram um resultado conflitante. Não foi encontrado DNA de Tom sob as unhas de Ashley. Essa ausência de material genético enfraquecia a tese de que ela o teria arranhado durante uma luta corporal violenta pela posse da arma. Mesmo com essas contradições científicas, o promotor distrital Mike Rourke decidiu levar o caso adiante. Um grande júri foi convocado secretamente em 12 de novembro de 2014 e, após avaliar os novos testemunhos sobre a suposta confissão e a reinterpretação da cena do crime, concluiu que havia causa provável para o processo. 5 dias depois, foi emitido um indiciamento formal contra Tom Fallis por homicídio em segundo grau. A vida que Tom havia construído em outro estado desmoronou na manhã de 18 de novembro de 2014, quando ele foi preso do lado de fora de sua casa em Bloomington, Indiana, e posteriormente extraditado para o Colorado. O processo judicial que se seguiu foi marcado por batalhas legais intensas, começando pela fixação da fiança, que foi elevada para $500.000. A defesa de Tom, liderada pela advogada Iris Eitan, argumentou veementemente que ele deveria ter permissão para aguardar o julgamento em liberdade em Indiana, onde poderia continuar seus estudos e cuidar de seus 3 filhos. A defesa alegava que o caso era uma caça às bruxas, impulsionada por uma cobertura midiática sensacionalista e pela incapacidade dos pais de Ashley de aceitarem o suicídio da filha. O juiz, no entanto, negou o pedido, determinando que Tom permanecesse no Colorado, longe de sua rede de apoio e de sua casa, enquanto uma disputa paralela pela guarda das crianças ocorria,
resultando na concessão da custódia temporária à mãe de Tom para evitar que os menores fossem influenciados pelos avós maternos. No tribunal, a estratégia da acusação concentrou-se em desconstruir a imagem de marido enlutado e apresentar Tom como um homem controlador, cujo temperamento explosivo culminou em violência fatal. A promotoria relembrou o comportamento agressivo de Tom na noite da festa, citando os insultos proferidos contra os sogros minutos antes do tiro como prova de seu estado de fúria incontrolável. As testemunhas que surgiram com a reabertura do caso foram peças centrais dessa narrativa. O adolescente Nick Glover e o ex-policial Chris Graves depuseram sob juramento, reafirmando terem ouvido Tom gritar frases incriminatórias como "eu atirei nela" e "não acredito que atirei nela", nos momentos de caos que sucederam o disparo. Para dar sustentação científica à teoria de homicídio, a acusação convocou novamente o analista forense Jonathan Priest. Priest testemunhou que as manchas de sangue encontradas na camisa de Tom apresentavam um padrão de transferência que indicava contato direto, sugerindo que ele estaria segurando ou pressionando Ashley durante o disparo, o que seria consistente com uma luta pela arma. Além disso, a promotoria tentou inicialmente introduzir a teoria de que uma lanterna encontrada na cena do crime poderia ter sido usada como arma contundente para subjugar a vítima, baseando-se em hematomas nas pernas de Ashley, embora tenha sido esclarecido posteriormente que o objeto pertencia a um dos policiais que respondeu ao chamado. Mesmo com essa correção, a acusação manteve a narrativa de que houve um confronto físico violento provocado pela raiva de Tom, que resultou na morte intencional de sua esposa. A defesa de Tom Fallis iniciou sua contraofensiva no tribunal com uma abordagem técnica e meticulosa, desafiando diretamente a narrativa emocional da promotoria. Para combater a teoria de que o tiro foi disparado em um acesso de raiva, os advogados convocaram especialistas que trouxeram uma nova perspectiva sobre a cena do crime. Dan Gilliam, um investigador experiente com 35 anos na aplicação da lei e 25 anos em laboratórios forenses, prestou um depoimento crucial. Embora tivesse sido originalmente convocado pela acusação, suas conclusões favoreceram a defesa. Gilliam afirmou categoricamente que, em sua vasta experiência, homicídios motivados por fúria raramente terminam com um único disparo. Para ilustrar a improbabilidade da tese de assassinato, a defesa conduziu uma demonstração física no tribunal. Utilizando uma réplica do cenário e uma arma de brinquedo, Gilliam demonstrou que, para Tom ter efetuado o disparo no ângulo em que a bala entrou, ele teria que contorcer o pulso de uma maneira biomecanicamente antinatural e extremamente desconfortável. Em contrapartida, a posição era perfeitamente viável e anatomicamente consistente, com um ato auto-infligido por Ashley. Além disso, o especialista apontou que, se Tom estivesse curvado sobre a esposa, conforme sugerido pela acusação, a cápsula deflagrada da bala teria, muito provavelmente, atingido o peito dele ao ser ejetada, algo que não correspondia à localização final do projétil na cena. Para desmontar a alegação de que houve uma luta corporal violenta, evidenciada pelos arranhões no peito de Tom, a defesa apresentou provas digitais irrefutáveis que haviam sido ignoradas anteriormente. Foram reveladas mensagens de texto trocadas entre o casal dias antes da tragédia. Em uma mensagem datada de 17 de dezembro, Tom enviou uma foto de seu peito nu e recém-raspado para Ashley, com a legenda brincando que ele havia feito aquilo para agradá-la. Em outra troca de mensagens, no dia 30 de dezembro, apenas um dia antes da morte de Ashley, ela reclamava de dores causadas por sua própria depilação, ao que Tom respondeu com humor dizendo "o meu também", referindo-se à coceira e irritação em seu peito. Essa evidência digital corroborou perfeitamente a versão de Tom dada na noite do crime, transformando o que a acusação chamava de marcas de defesa de uma vítima em simples irritações cutâneas decorrentes de uma escolha estética do casal. O aspecto mais sombrio e emocionalmente pesado da estratégia de defesa foi a introdução de cartas escritas por Ashley meses antes de sua morte, que Tom havia mantido em segredo por vergonha e privacidade. As notas,
datadas de 24 de julho de 2011, revelavam uma mulher em profundo sofrimento psíquico. Em uma delas, Ashley descrevia-se como uma fracassada em todos os aspectos da vida, como mãe, esposa e profissional. Ela expressava ódio por si mesma e confessava não sentir conexão com os filhos, escrevendo que cada dia era uma tarefa árdua e que precisava fingir felicidade. A leitura desses textos no tribunal pintou o retrato de uma mente atormentada, validando a tese de suicídio, ao mostrar que os pensamentos de autodestruição e a sensação de desesperança já residiam nela muito antes daquela noite de Ano Novo. Paralelamente à apresentação dessas evidências, a defesa lançou um ataque devastador à credibilidade das testemunhas-chave da acusação. Quando o adolescente Nick Glover subiu ao tribunal para sustentar que ouvira uma confissão, foi confrontado com fatos que contradiziam seu medo alegado. A defesa revelou que, semanas após o suposto crime, Nick havia ido acampar com Tom e sua família, questionando por que alguém passaria o fim de semana no mato com um homem que acreditava ser um assassino. Durante o interrogatório, a memória de Nick falhou repetidamente. Ele respondeu: "Não me recordo mais de 90 vezes", e foi incapaz até mesmo de identificar o pai de Tom no tribunal. A credibilidade do ex-policial Chris Graves também foi destruída quando ele foi forçado a admitir que havia sido demitido do escritório do xerife por falta de franqueza e honestidade em um caso anterior, lançando dúvidas sobre a veracidade de seu relato tardio sobre a confissão de Tom. Após semanas de depoimentos intensos e conflitantes, o destino de Tom Fallis foi entregue ao júri. A deliberação foi surpreendentemente breve. O grupo de jurados debateu por menos de 4 horas, um tempo que incluiu uma pausa para o almoço. A rapidez da decisão indicava que a dúvida razoável havia sido estabelecida de forma sólida. Diante de um tribunal lotado, o veredicto foi lido. Tom Fallis foi declarado inocente de todas as acusações, incluindo o homicídio em 2º grau. Ao ouvir a sentença, Tom desabou em lágrimas, sendo amparado por seus advogados, enquanto sua família expressava alívio visível. Do outro lado do corredor, a reação foi de choque absoluto e devastação. Os pais de Ashley, Jenna e Joel deixaram o tribunal em silêncio, incapazes de compreender como o júri havia descartado o que eles consideravam provas claras da culpa do genro. Eles mantiveram a convicção de que houve falhas na justiça e que a verdade sobre a morte de sua filha não havia sido totalmente esclarecida. Tom deixou o tribunal como um homem livre, mas sua vida estava irrevogavelmente alterada. Ele enfrentava a ruína financeira, com centenas de milhares de dólares em dívidas legais acumuladas para provar sua inocência. Para seus filhos, ele manteve a narrativa de que a mãe havia sofrido um acidente trágico, adiando a dolorosa verdade para quando fossem mais velhos. O caso foi encerrado legalmente, mas o mistério do que realmente aconteceu naquele quarto fechado permaneceu, deixando cicatrizes profundas em 2 famílias divididas para sempre.